Queria agradecer ao senador José Serra. Eu sei que ele fez um esforço enorme para conseguir chegar aqui, porque estava com outros compromissos. E dizer que é uma satisfação muito grande. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com Serra no Ministério da Saúde e no Governo do Estado de São Paulo. E também agradecer pela iniciativa, porque, ao longo do dia, o tema do projeto de lei de sua autoria, que começa a tramitar no Senado, foi bastante discutido aqui. E o secretário de Saúde do Espírito Santo fez uma definição muito interessante quando ele disse que, na verdade, o que nós estamos fazendo é retomando a discussão sobre a modernização da gestão pública, no caso específico na saúde. E o projeto de lei é um projeto de lei que altera a lei de OS, que não é só para a saúde, é para todas as áreas previstas na lei original, e que isso nós temos, a gente vê com muito otimismo que isso significa uma retomada do processo de modernização da gestão pública no Brasil. Então, eu queria passar a palavra para o senador, para que ele faça os seus comentários sobre o projeto de lei. Ele já me disse que também está apertado aí de tempo, mas que ele fique à vontade e use o tempo que for necessário. Queria dar meu boa tarde a todos e a todas, e através do Renilson, que é o presidente da IBROS, dizer da minha alegria de estar aqui presente e da importância que eu atribuo ao tema, em relação ao qual tive uma oportunidade única, talvez, de vivência, uma vez que foi precisamente ao longo dos 4 anos do Ministério da Saúde e depois como prefeito e governador que lidei com a questão. Nós fizemos uma expansão muito forte na área da saúde, inclusive no Estado e no município, e toda essa expansão baseada nas organizações sociais. Toda. E praticamente não houve expansão na área, chamemos assim, governamental, mas sim na área pública, porque o trabalho das OS não é um trabalho governamental, mas é um trabalho público, são entidades públicas. Aliás, é por isso mesmo que existe um marco legal e, a meu ver, cabia rever esse marco legal, atualizá-lo, torná-lo mais adequado para o futuro. Daí o meu projeto. O projeto, vou fazer um resumo dele. Na verdade, ele altera a lei que é de 1998, período, aliás, exatamente na época que eu assumi o Ministério da Saúde. Lembro que o modelo de parceria entre o poder público e as organizações sociais, mediante contratos de gestão, tinha como objetivo, quais eram os objetivos? Primeiro, redução de custos, objetivamente, gastar menos, maior eficiência, aumento na transparência da utilização dos recursos, melhoria do atendimento aos usuários. A meu ver, era uma lei boa, mas com 20 anos pode ser modernizada e pode ser aprimorada. Esse é o propósito do projeto. Nós mexemos com os requisitos para reconhecimento das entidades privadas como organizações sociais, alteramos o critério de formação dos conselhos de administração dessas organizações, ampliamos a vigência dos contratos para até 20 anos, são variáveis essas durações, ampliamos até 20 anos, estabelecemos a possibilidade de rescisão de contrato e com estabelecimento claro de regras de transição quando esses contratos forem revisados. E uma ideia que é mais ousada, a meu ver, e vai ser mais questionada na área econômica, é a possibilidade da OS criar uma reserva técnica de até 15% do valor da parcela mensal de custeio e formar um fundo
em prol, digamos, da qualidade do serviço prestado. Tem uma reserva técnica para isso. Eu digo que vai ser a mais questionada porque essa reserva técnica implica dinheiro a mais com relação àquilo que tem se despendido, exatamente para que ela possa ser utilizada em determinados momentos. A previsão quanto a salários de dirigentes, essa é uma área mais controvertida, e empregados das organizações sociais tenham como referência a tabela dos fundos para utilização que são utilizados pelas entidades privadas, de valores, não fundos, pelas entidades privadas. E, finalmente, questões que eu, sinceramente, não domino, que de atualização de referências legais ao antigo Código de Processo Civil, que foi revogado pelo novo código, que é do ano passado, se eu não me engano, né? De março do ano passado. Bem, lembro que houve muita polêmica desde a entrada da lei das OS, se era constitucional, não era, havia muita contestação, mas o STF, há pouco tempo atrás, há 2 anos, dirimiu essas dúvidas ao julgar uma ação indireta de inconstitucionalidade, né? E, portanto, ele constitucionalizou, poderia ter feito o contrário, o contrato de gestão. Bem, quanto à substância mesmo das alterações, eu ressaltaria algumas. No tocante ao reconhecimento das entidades privadas como organizações sociais, retirar a exigência de que haja membros do poder público no Conselho de Administração. Necessidade de que a OS passe por avaliação externa ou auditoria feita por entidade certificadora para comprovação de boas práticas de gestão e transparência das organizações sociais. Essa é uma preocupação enorme que eu tenho, porque, na medida em que vão se disseminando pelo Brasil afora, nós podemos ter muitas perversões nas formas clássicas que conhecemos de utilização das OS. Como eu disse, a ampliação do prazo máximo de vigência para 20 anos, inclusive com a possibilidade prevista de que se prorrogue por mais 20 anos, ou seja, no horizonte até de 40 anos. E as regras claras para o processo de transição no caso de rescisão de contrato. Na atual lei das OS não existe previsão para isso. A ideia não é de engessar a administração pública, né? A ideia é o contrário, é de não engessar. E a mudança mais substancial em questão, se eu tivesse que mencionar, é a transição que confere segurança jurídica para ambas as partes do convênio e garante a prestação das obrigações com os funcionários e com os prestadores de serviços contratados. Quanto à reserva técnica, ela deveria ser equivalente a 15% da parcela mensal de custeio, ou seja, ela implica praticamente como se tivesse 2 meses a mais por ano, né? Que dá mais ou menos 15%, 16% e tanto. E ela pode fazer provisão de gastos, os gastos com folha de pagamento e encargos futuros, né? E cumprir garantias, ou garantir, né, as obrigações e eventuais riscos de atraso de repasse mensal, etc. E quanto ao salário dos dirigentes, nós lembramos que as OS são entidades sem fins lucrativos, mas que operam segundo a dinâmica do mercado de trabalho privado. Então, é um modelo híbrido de gestão, não é uma mistura, que congrega características do mercado privado e princípios da administração pública. Isso é muito complexo. E, então,
na determinação dos salários, leva-se em conta essa espécie de combinação. Mantém-se a transparência ao determinar que os salários, bem como limites e critérios, constem do contrato de gestão. E, por outro lado, estabelece que o cálculo dessas remunerações tenha também como referência os valores de mercado. E, finalmente, aquilo que eu mencionei no final das referências da atualização do antigo Código de Processo Civil para o novo Código. E uma das medidas previstas é a decretação da indisponibilidade ou sequestro de bens dos dirigentes. A matéria era regida pelo antigo Código Civil, de Processo Civil, e agora seguem o novo Código, né, mais recente. E aí foram feitas atualizações de nomenclatura e de referência. Outros pontos eventualmente controversos. Os gastos com força de trabalho das OS não deverão ser incluídos nas despesas de pessoal, para fim do cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é essencial, porque, do contrário, nós amarramos a expansão das OS. Não é emprego governamental, que isso fique muito claro. E a empresa cujo contrato de prestação de serviço seja rescindido pela OS deverá renunciar expressamente ao recebimento de multa rescisória, que faça ajuste e pretender ser recontratada pelo poder público ou por organização social que se subrogue no contrato de gestão rescindido. É uma forma de evitar que uma organização social tenha seu contrato de gestão rescindido pela administração e pretenda ser recontratada, ganhando 2 vezes do Estado, pela multa rescisória, para em seguida voltar a ter um novo contrato de gestão. Então, se ela voltar a firmar um contrato de gestão, terá que renunciar à multa rescisória a qual tinha direito. Essas são as características fundamentais do projeto, que vai ter que tramitar no Senado e ainda depois na Câmara. Vai ser uma longa trajetória. Longa. Os projetos no Congresso demoram muito, até porque o poder de obstrução é infinito de parlamentares, quase infinito. Eu tenho, por exemplo, um projeto adicional contra o cigarro, para apurrinhar mais, não os fumantes, mas a indústria de cigarro. E isso ia passar no Senado. Aí tem um senador, o Ivo Cassol, que fez uma proposta pensando o meu projeto, cujo relator era o Cristóvão Buarque. Há um outro projeto do Cristóvão Buarque que não tem nada a ver com o negócio de cigarro, que é inviável, do ponto de vista de utopia e tal. Eu nem sei direito o que é, mas é um projeto inviável, que está desde 2009. Esse pensamento liquida a possibilidade de aprovar. E nós tivemos que recorrer à mesa do Senado, que até hoje não julgou. A mesa vai separar, mas já faz 2, 3 meses eu não consigo que faça. Então, e o Cassol me disse ele, por que você veio com essa malação? Eu falei, não, a indústria de cigarro me pediu. Né? De maneira transparente. E fez e funcionou, pelo menos para atrasar essa história. E devem, posteriormente, fazer trabalho com os membros da mesa também. Né? As coisas são realmente difíceis. E também tem muitas ideias criativas. Eu sempre, quando tenho um projeto, procuro dar para gente competente que não seja criativa. Porque criativa quer dar a sua marca, aí a coisa fica. Nós ainda não decidimos completamente quem vai pegar isso. Talvez será o senador Armando Monteiro, que não é da área, que é da área empresarial. Né? Hein? É, de Pernambuco. E ele ficou de ler o projeto para ver se ele tem condições de trabalhar. Eu tinha dado antes para o senador Moca, Valdemir Moca, do Mato Grosso, mas ele leu e achou que não conseguiria tocar.
porque era algo muito estranho a experiência político-administrativa dele. E bem, naturalmente, no Congresso, quem vai colocar problemas é o PT. Não tanto porque seja contra o modelo das OS, quando assumem o governo, seguem religiosamente as práticas que nós criamos, na verdade. Mas para fazer, porque é uma questão que é da área, para fazer diferença, né? E então vai ser um longo processo. Depois tem a Câmara, que tende a demorar muito mais, mas a Câmara, se ela aprovar um projeto, ele volta para o Senado. O Senado pode optar entre o dele e ignorar o da Câmara, ou aproveitar o da Câmara. Então, em geral, os deputados negociam com o Senado, porque senão o que eles quiserem mudar não conseguem, porque volta o projeto do Senado. Então, de fato, aí é uma outra negociação, para ver o que é possível aceitar, etc. Nisso tudo, é muito importante que o pessoal das OS se organize, que procure os parlamentares, que procure os partidos. Isso dá muito trabalho, mas é absolutamente essencial que seja feito. Do contrário, perderemos força, né? E virá aquela retórica que estão privatizando tudo, etc. Isso é fatal que ocorra, embora seja atualização de uma lei já existente e que não, na essência, não muda o modelo, né? Apenas viabiliza, torna melhor o modelo. É isso que a gente deve ter presente. E esse é o resumo. Não sei se era o que vocês pretendiam, mas ou se já falaram isso tudo, porque vocês têm o projeto. Então, o mais provável é que isso tudo já foi dito aqui. Mas, de toda maneira, não podia deixar de fazer a minha síntese. Não, eu acho que nós não tratamos assim dos detalhes do projeto, mas, acima de tudo, eu acho que posso falar por todos aqui, a expectativa da sua presença é essa manifestação do seu compromisso político com o modelo, com o projeto, né? E que a gente conta com sua força política. Claro, eu já conversei na nossa última reunião de Brós, eu reforcei isso. Temos que conversar com os parlamentares dos estados, começando com os senadores, né, para que se aprove o projeto, né, que principalmente evitar manobras de obstrução, ou também, quer dizer, que não se comece a inventar muita coisa, porque o ótimo é inimigo do bom. Se começar a querer que o projeto fique ótimo, aí, de repente, a gente não consegue concluir. Mas a nossa expectativa era essa. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito o seu esforço, a sua presença e o seu apoio ao modelo e a sua iniciativa com esse projeto, e vamos trabalhar para que a gente possa tê-lo aprovado o mais rápido possível. Eu sei que o próximo ano é um ano muito complicado, porque é um ano eleitoral, mas vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Vocês têm contatos no Congresso? Alguns têm, todo mundo conhece o senador e tal. Ana, você conhece Monteiro? Quantos estados estão aqui? Nós temos OS de 15 estados, que atuam em 15 estados. Agora já deu uma certa... algumas pessoas já saíram, e estávamos com a presença aqui de 10 secretários estaduais de saúde. Espírito Santo, Goiás estava até nesse instante, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, mais, Pernambuco, Rio Grande do Norte estava subsecretária, está ali. Então, o Ceará, né? Então, tem vários estados. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que fazer esse trabalho. Né? Que o projeto não é sobre a saúde, é sobre o OS em geral. Exatamente. Por exemplo, creches não é saúde, é educação. Cultura, nós temos aqui o Sobral, que é o presidente da Associação das OS de Cultura. Então, nós estamos também articulando... cultura praticamente tudo com OS. Então, eu acho que a gente tem que, além de fazer esse trabalho com os parlamentares, fazer o trabalho com as outras áreas, onde tem Goiás, né, que tem
não só na saúde, mas tem educação e assistência social, cultura, talvez seja o Estado que tem, né, para que a gente possa se empenhar nisso para conseguir a aprovação, que, sem dúvida, é um aperfeiçoamento, né? Nós estamos trabalhando no processo de acreditação das organizações sociais de saúde, especificamente, quer dizer, de uma avaliação externa, para que a gente possa também ter um pouco mais de tranquilidade sobre a qualidade e a idoneidade dessas entidades. Então, se você quiser encerrar. Alguma pergunta? Sim. Boa tarde. Eu sou de Goiás. A minha dúvida é, esse fundo, como combater o argumento que, se o Estado não tem dinheiro, como deixar dinheiro na mão da OES para fazer um fundo? Por isso que eu disse que era o mais controvertido. Exatamente porque implica você pagar 2 meses adiantado. É como se você pagasse 2 meses adiantado, entende? Então, isso vai ser objeto de muita discussão. Eu não tenho uma resposta, tenho, digamos, a ênfase no problema que isso representará. É uma boa coisa? É, mas implica gastar mais. O que eu acho... Eu tenho dúvida, inclusive, se é constitucional, porque, implicitamente, você está aumentando a despesa do Estado. E, em princípio, isso não pode ser objeto de um projeto de iniciativa parlamentar. Mas aí é outra discussão. Eu acho que a gente pode raciocinar que a formação desse fundo, ao invés de você receber a mais, que a sua capacidade gerencial pode ir gerando saldo que vá sendo acumulado até o limite de 15%. Então, eu acho que é uma outra lógica de se ver que talvez torne mais palatável. A ideia, quando nós discutimos, não era de que se pagaria 15 a mais, mas que, na medida que eu tenho aquela parcela e eu consigo administrar e ir economizando aos poucos, né? Ao invés de ser cigarra, ser formiga e economizando um pouco, você pode ir constituindo esse fundo. Não é 15 todo ano, é 15 uma vez, é once for all. Sim, pois é, mas você pode. Chegando nesse limite, você tem uma reserva que fica ali, que você eventualmente vai utilizando. Porque, ao invés de dizer, vai ser acrescentado 15% no valor da parcela, não. Aí vai depender da sua capacidade gerencial de conseguir economizar e ir constituindo aos poucos esse fundo. Então, eu acho que, não sei, talvez isso torne mais viável essa possibilidade. Não sei. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Maria Rita, que veio da Bahia, não quer fazer uma pergunta? Que não seja uma trajetória longa. A nossa experiência é exatamente que, através da eficiência, a gente chegou a ter um fundo, né? Mas, por conta da crise, esse fundo acabou sendo totalmente consumido por conta dos atrasos. Vamos torcer para que a crise passe, né? A gente já vê uma luzinha no final do túnel, parece que é luz mesmo, parece que não é o trem, parece que é realmente luz. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Nassime? Eu queria agradecer ao senador pelo projeto, acreditável projeto. Nós que trabalhamos aqui na cidade de São Paulo, na sua gestão e depois no governo do Estado, sabemos da dinâmica que foi. E só foi possível ter aquela dinâmica pela presteza e pela dinâmica que também tinham as organizações sociais que estavam colocadas no sistema de parceria. E o seu projeto é um projeto que avança muito, no sentido de fortalecer o terceiro setor, no sentido de fortalecer a entidade, porque muitas vezes a entidade fica extremamente insegura na execução do contrato de gestão. Ela que não ganha nada, leva para casa um prejuízo milionário. Então, esse projeto eu acho que minimiza muito os riscos, né? E transforma e deixa mais equilibrado o contrato de gestão entre as duas forças, uma que é muito poderosa, que é o Estado, e a outra que é fraquinha, que é a entidade parceira, né? Mas parabéns, obrigado.
Eu só tenho um pesadelo, que as OS vão vir empresas privadas, assim, pela tendência. Segundo, que se deteriora a qualidade na margem, na medida em que tudo vai se ampliando, como é que você vai controlar o que acontece? Mesmo em São Paulo, 650 municípios. Esse projeto visa dar alguma garantia, mas eu acho que a entidade que vocês têm deveria ser fortalecida e ser uma aliada nessa batalha, porque, do contrário, por questões que acontecerem na margem, pode comprometer todo o sistema. Essa é a minha grande preocupação. Ok? Obrigado.